Boa tarde. Fica aí o nosso agradecimento à comissão organizadora pela participação. E a nossa missão aqui é falar sobre a ultrassonografia e o Doppler na aplicação obstétrica. O Doppler, sem dúvida, é uma condição especial porque traz conotações importantes da vascularização de uma topografia e traz informações importantes da vitalidade fetal de maneira muito forte, e também do ponto de vista de rastreamento de aneuploidias e cada vez mais crescente o seu uso em obstetrícia. Não se imagina fazer obstetrícia de alto risco ou obstetrícia de rastreamento sem ultrassonografia e sem Doppler. Todo esse conceito veio com Christian Doppler, que descreveu as condições de partículas em movimento comparado a uma zona de observação e a diferença de frequência de som emitida e recebida, e essa diferença gera então o efeito Doppler. E aqui, em medicina de maneira geral, é interessante o olhar sobre dois prismas, a insolação sobre um vaso e o movimento de partículas nesse vaso sob dois olhares. O primeiro olhar é que essa observação ela representa o movimento da partícula e pode representar, através de uma fórmula, gerando o efeito Doppler, a composição da parede vascular com a primeira vertente ou a composição do número de componentes de partículas. Portanto, traz duas informações altamente precisas. Uma, da capa do vaso, da sua camada fibroelástica no olhar das formações arteriais, e o conteúdo de partículas, que é de hemácias, portanto, representa importância na anemia fetal. Esses conceitos, portanto, traduzem que o vaso arterial tem na sua composição sístole e diástole na sua sequência. Então, nós temos uma onda de velocidade de fluxo que gera sístole e diástole, frequentemente chamado de A e D, e as relações entre sístole e diástole geram o conceito dos defeitos e alterações das paredes dos vasos, as paredes, portanto, arteriais. A parede do vaso arterial, quanto mais fibroelástica junto com o endotélio, maior é a resistência. São vasos mais rígidos, mais duros. Então, essa composição representa uma diástole mais baixa. E na ausência da cápsula fibroelástica, se tem o vaso com endotélio adventícia, uma diástole mais larga. Então, diástole larga, vaso frouxo, diástole estreita, vaso mais rígido, resistência maior. E aí surgiram então os índices, o índice, portanto, que define a resistência vascular periférica baseado nas relações entre sístole e diástole, no índice da relação AB, do IR, resistência, do IP, pulsatilidade, que os três elementos em conjunto representam a capa fibroelástica, quanto mais resistente ou quanto menos resistente. Essa decisão, portanto, tem esse cunho da observação, especialmente da diástole. Diástole baixa, baixa resistência, diástole alta, alta resistência. O mais utilizado em medicina é o Doppler pulsado, onde ele fica a maior parte do tempo recebendo e a menor parte do tempo gerando impulsos, que, portanto, sobre um vaso, gera o que nos interessa em obstetrícia, esses quatro pilares. O modelo obstrutivo do vaso que está com a resistência aumentada, que é o modelo da pré-eclâmpsia. Aí serve a ecografia, o Doppler para fazer rastreamento, que hoje é o tema mais discutido da pré-eclâmpsia, no primeiro trimestre, e gera o conceito da definição dos vasos lesados do lado materno, do lado fetal, numa linha progressiva que chega à fase final de óbito fetal por obstrução dos vasos nutritivos. O segundo modelo, o modelo anêmico, a sensibilidade aqui para identificar a partícula, aí não mais é a observação de relações cisdiastólicas, mas da velocidade sistólica pura, define, portanto, o modelo anêmico que hoje pela manhã a professora descreveu na doença hemolítica perinatal. Aqui a sensibilidade do método é de 100%, aqui a sensibilidade é em torno de 80%, 85%. O terceiro modelo, modelo de malformações, onde se usa o Doppler para identificar defeitos fetais. Por exemplo, aneurisma de veia de galeno cerebral, no ultrassom 2D, se identifica malformações císticas cerebral, que não sabendo sem o Doppler se aquilo é de formação vascular ou não. Na decisão da lesão vascular, poderia ser aneurisma da veia de galeno.
Na avaliação, portanto, de defeitos também da cicatriz, da formação da parede abdominal, na decisão se aquele defeito é mais de natureza onfolocele ou de gastrosquise, gera, portanto, essa concepção. E na alteração metabólica, onde, especialmente no diabetes, é que teria dos 4 conceitos o de menor importância de modelo do Doppler. Aqui, portanto, a sensibilidade é muito baixa. Portanto, diabetes, como variação de vitalidade, continua ainda sendo um elemento de pedra no calcanhar daqueles que cuidam do alto risco, porque o Doppler aqui tem uma sensibilidade menor que 30%. O modelo mais praticado é obstrutivo, até porque a pré-eclâmpsia é a doença de alto risco mais importante pela sua frequência, e, portanto, esse é o conceito que existe uma lesão vascular placentária, que inicia do lado materno, com aumento da resistência, com a falta da migração trofoblástica, e que caminha na direção de uma redução de fluxo, de aporte de oxigenação e nutrientes para o concepto, e o concepto passa a definir uma condição onde é preciso redistribuir o seu fluxo, isso, portanto, gerando uma sequência progressiva da centralização cerebral fetal, portanto, fazendo constricção dos vasos arteriais periféricos, especialmente da artéria umbilical, e chega na fase venosa, que é a disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, e refluxo venoso e morte. A sequência ela começa do lado materno e termina com a morte fetal. Essa sequência, portanto, que na ausência da migração trofoblástica, gera do lado materno lesões vasculares que prejudicam esse aporte, que complica a função placentária do lado fetal, que centraliza a parte cerebral, que redistribui a insuficiência cardíaca e que leva a óbito. Lembrando que a circulação fetal tem 3 shunts que na vida adulta não o tem, o shunt da veia umbilical, da veia umbilical gerando ducto venoso, o forame oval comunica os 2 átrios, e aqui o forame no sentido do canal arterioso da aorta, da pulmonar para a aorta, gerando, portanto, os 3 conceitos aí. E o mais importante do lado materno é que, na ausência da migração trofoblástica, os vasos arteriais miometriais da artéria espiralada permanecem de alta resistência, são vasos mais duros. Né? Na ausência dele, portanto, esse fluxo fica um fluxo reduzido. E todo o quadro se inicia por aí, por lesões obstrutivas nessa concepção. E o modelo de observação ao Doppler na prática, ao solicitar esse exame, deve o médico avaliar as artérias uterinas, deve avaliar as artérias umbilicais e as artérias cerebrais, e daí ele conceber se o fluxo está correto ou se o fluxo está incorreto. Então, o lado materno e o lado fetal são elementos marcadores da boa função ou da má função, e esses 3 shunts facilitam a circulação fetal e a boa evolução. De maneira geral, toda vez que eu tenho níveis de resistência numa relação abaixo de 2,6, o fluxo da artéria uterina está de bom fluxo, e é definido um bom prognóstico do lado materno. Essa mãe evolui bem nessa concepção. É um Doppler praticado no segundo trimestre, aí entre 20 e 30 semanas, geralmente 24, 26 semanas. E quando esse fluxo permanece anormal, vasoconstricto, a resistência fica elevada, mau prognóstico materno. Então as artérias uterinas representam o prognóstico materno. E do lado, ainda do lado materno, essa alteração do fluxo das artérias uterinas, baseado na incisura dicrótica pré-diastólica da artéria uterina, associado à relação AB alterada, isso gera uma sensibilidade, que existe uma lesão vascular placentária que chega a 100%, portanto, em uma predição acima de 60%. Veja, isso aqui é um fluxo de uma artéria uterina normal, com a diástole larga, bom fluxo, e uma artéria com incisura, numa pré-eclâmpsia, caracterizando, portanto, o mau fluxo. E essa concepção de um bom fluxo, e aqui uma concepção do mau fluxo, uma pré-eclâmpsia grave, aí com 26 semanas. Do lado materno, as artérias uterinas com prognóstico materno, e do lado fetal, as artérias umbilicais definem o prognóstico fetal. Das artérias umbilicais, esse prognóstico é caracterizado assim, e na artéria umbilical você tem 3 protótipos aí, né? O protótipo da boa diástole, que é o bom fluxo feto-placentário, e do protótipo de diástole comprometida, onde a diástole tende a 0 ou é invertida. Nesses 2 conceitos, há uma lesão vascular placentário fetal grave. De regra geral, nesse conceito aqui, você tem 7% do fluxo placentário ainda preservado na função placentária, e aqui menos de 5%. Portanto, o feto está pendurado em menos de 5% da função placentária. Portanto, prognóstico desfavorável. Olha, uma diástole 0,
na umbilical, é muito grave. Chega a ser um critério de interrupção de gravidez. Diante de uma diástole zero, uma gravidez de outro risco, o lado fetal está muito comprometido, há uma indicação pelo Doppler de interrupção da gravidez a partir dessa condição. Na sequência arterial, que até agora falamos só de artérias, chega no momento que está tudo comprometido, centralizado do lado arterial, diástole zero, o coração fetal começa a entrar em hipóxia, e ele faz insuficiência cardíaca, e aí vem então a parte venosa do Doppler, que é observar a veia umbilical que se torna pulsátil, é um sinal marcador de insuficiência cardíaca, e uma outra condição é o ducto venoso, onde você encontra o ducto venoso, que é utilizado no primeiro trimestre para a função de rastreamento de aneuploidia, pode ser utilizado aqui nesse formato de M, na decisão se o ducto venoso se torna comprometido, mau prognóstico do lado venoso, sinal final de insuficiência placentária, óbito próximo, é uma indicação praticamente absoluta de interrupção de gravidez. Então a sequência é essa: insuficiência placentária do lado materno, o débito cardíaco fetal fica estável na fase inicial e o feto centraliza para proteger os órgãos mais nobres, cérebro, coração e suprarrenais. E os demais órgãos da periferia, que chamado de carcaça, ficam em hipóxia, pele, celular subcutâneo, músculo, periferia fica na condição da hipóxia. A permanecer o mesmo processo, ele é progressivo, na pré-eclâmpsia ela nunca melhora, ela sempre piora a lesão, portanto é progressiva. A insuficiência continuada gera débito cardíaco comprometido, insuficiência cardíaca congestiva, lado venoso comprometido, artéria veia umbilical pulsátil, veia cava inferior com a condição profunda da diástole reversa e o ducto venoso comprometido. Quando o ducto se torna comprometido, nós estamos no final da insuficiência placentária. A continuar assim, nós vamos carregar uma condição da insuficiência sistêmica, de hipóxia sistêmica, onde órgãos menos nobres e mais nobres serão comprometidos, e aí passa a ter, portanto, edema cerebral, hipóxia miocárdica, colapso cardiovascular e morte. É uma doença que leva ao óbito fetal, numa composição progressiva, onde a centralização se aproxima do ponto de limite de aceite da sobrevida, daí para frente descentraliza e morre. Primeiro centraliza, depois descentraliza e morre. E se ele sobreviver, nessa fase final da hipóxia, nós teremos lesões de reperfusão, baseado na liberação de radicais livres que vêm desses tecidos hipoxiados. E aí, portanto, a lei de reperfusão lesa, portanto, encefalopatia isquêmica, displasia broncopulmonar, enterocolite, necrose tubular, isquemia miocárdica. Portanto, se houver sobrevivência, teremos sobrevivência com lesões importantes. Então, aqui a artéria uterina com incisura dicrótica de ácido baixa, lesão materno-placentária presente. Aqui a fluxo na artéria cerebral com diástole larga e artéria umbilical com diástole zero, portanto o feto está centralizado. Pode-se dizer aqui que existe uma lesão materno-placentária, uma lesão feto-placentária presente com diástole zero. Aqui é uma indicação para interrupção de gravidez, porque o passo seguinte é seguir na direção da descentralização e do óbito. A sequência substitutiva é muito conhecida, muito clara, e os protótipos de indicação de interrupção passam pelo conceito do Doppler. O segundo conceito, modelo, é o modelo anêmico, que no nosso meio é utilizado para doença hemolítica perinatal e utilizado para infecções congênitas, especialmente parvovirose. No nosso meio, a doença dos equinos, pelo parvovírus B19, acomete o concepto e promove hemólise, né? Portanto, a hemólise é que gera anemia progressiva. E aí, nessa condição, a avaliação da artéria cerebral média, que foi descrita por Mari há mais de 15 anos, ainda é o melhor critério. A artéria cerebral média é ramo direto da carótida interna. A carótida interna, quando entra no crânio, divide-se em 3 ramos: a artéria cerebral anterior, posterior e a média. E a média vem da carótida interna e caminha na direção da parede óssea do temporal. Essa composição promove uma ocupação de 80% do território cerebral. 80% é, então, irrigado pela artéria cerebral média. Das 3, é a artéria mais importante pela capacidade de irrigação cerebral. Então, olha aqui, a artéria média vai na direção da calota craniana e quando faz a insonação não é na lateral do vaso, como era nas artérias uterinas e umbilicais. Aqui a insonação é feita de topo sobre a artéria cerebral média, portanto não há ângulo de insonação, o ângulo é 0. Se lembrar lá da trigonometria, cosseno de 0 grau é 1. Então o melhor efeito Doppler que existe é quando você tem um ângulo de insonação
próximo de 0 ou 0. E aqui é uma das poucas situações do corpo humano que permite a ocionação 0. Aí as relações de R e P em relação a B perdem o sentido. Passa a valer a composição das partículas, a composição das hemácias. Portanto, aqui o modelo anêmico é um outro olhar, o olhar da velocidade sistólica. Velocidade sistólica alta caracteriza risco de lesão. Então, aqui vale o pico sistólico da cerebromédia. Quanto mais alto o pico, maior caracterização de hiperdinamia, de hipercinesia, de hipercirculação. A circulação está andando rápido. E, habitualmente, essa hiperdinamia se dá por força da anemia. Então, é uma correlação indireta. Quanto mais alta a velocidade, mais baixo o hematócrito. Uma correlação, portanto, negativa perfeita. Né? Por isso, como é perfeita, vale a pena o uso. E o Mari descreveu isso com a insonação, criou o gráfico de Mari, onde acima dessa curva a velocidade está muito alta, caracteriza a anemia, abaixo da curva é sinal verde, são fetos não anêmicos. Como descreveu isso em 96, né? Portanto, há mais de 15 anos, e nós temos hoje 20 anos para 21 anos, e nós temos hoje a sensibilidade de 100%, é o mesmo gráfico utilizado até a data atual. Outro modelo, portanto, é das malformações. Eu dizia pela manhã que pode utilizar o gráfico de Mari, pode utilizar esses critérios todos do desvio padrão da mediana, e pode-se utilizar ainda o conceito dos 50 centímetros por segundo. De maneira geral, o ponto médio da curva do Mari é 50 centímetros por segundo. Se a sua velocidade ultrapassar 50, ele deve estar anemiado. Se está abaixo de 50, ele deve estar não anemiado. Um raciocínio rápido para você guardar isso em qualquer ponto que você estiver atendendo. Daí para frente, se estiver muito acima de 50, ele deve estar realmente anemiado. Se estiver muito abaixo de 50, realmente deve estar não anemiado. Isso estabelece a postura seguinte, que é a da quadricentese. Então, se é uma suspeita de anemia e tem velocidade alta, esse grupo vai para a quadricentese. Se tem suspeita de anemia, a velocidade está baixa, o grupo não vai para a quadricentese. Então, serve para rastrear a anemia, indicar o procedimento invasivo, e serve para segmento de casos transfundidos. Fez uma transfusão, 2 transfusões, quero saber quando é que eu faço a nova transfusão. Quem dita é o Doppler da cerebral média, de maneira muito rápida e simples. Nas malformações, a sensibilidade ultrapassa 90%, é uma boa opção. E aí, então, circular de cordão, tem alguma coisa no pescoço, eu quero confirmar o que é. O Doppler identifica que é circular de cordão e ainda pode identificar o número de circulares de cordão. Uma circular, 2 circulares, 3 circulares, na dependência do número de vasos. E aí vem sempre a pergunta, mas você deve colocar ou não circular no laudo obstétrico de Doppler? A boa parte das pessoas acha que não deve colocar porque gera complicação na relação médico-paciente com o doente. Mas do ponto de vista ético-profissional, tudo aquilo que você visualizar numa imagem tem que ser colocado no laudo, de regra geral, assim. Você não pode negar a informação, estão te pagando para dar informação. Então, de maneira geral, eu coloco no laudo, informo o doente, informo o obstetra e digo para tranquilizar. É uma situação frequente na vida fetal, mas que ele tem que ter informação dessa condição na assistência ao parto. Né? Não que isso vai gerar indicação cesariana, né, abusiva, porque já é abusiva. Na vida privada, o Brasil pratica 92% dos partos são cesarianas, então não é porque informação do cordão que vai gerar essa condição. A artéria umbilical única definia até no Doppler pélvico fetal se a genesia da umbilical é direita ou esquerda, especialmente a genesia esquerda tem uma correlação um pouquinho maior com a neoploidias. Se é o folocele, se há dúvida se aquela lesão de parede não é mais um folocele ou mais gastrosquise, pode utilizar o Doppler. Se no topo da lesão sai o cordão umbilical com o fluxo, aquilo é um folocele. Se na lateral da lesão sai o fluxo umbilical, aquilo é gastrosquise. Né? Claro que a observação da presença ou não do peritônio, da membrana amniótica, nos ajudam a esse diagnóstico. A presença do vasa prévia, vasos, portanto, abaixo da apresentação, que aumenta risco de prolapso de cordão, risco de morte fetal súbita numa ruptura de vasa prévia. E na gemelidade, transfusão feto-fetal, na gemelidade monocoriônica de amniótica mais frequente, se há uma circulação de um feto a outro feto, o Doppler te auxilia na decisão se aquele feto restrito, de crescimento menor, é de natureza de lesão vascular placentária ou se é de natureza da transfusão feto-fetal. E aí, portanto, a decisão da intervenção. Se for transfusão feto-fetal, há uma indicação para o uso do laser numa fetoscopia para restabelecimento da circulação. Portanto, aí uma artéria que no Doppler parece artéria umbilical única, só tem 2 vasos,
Quando se chama, portanto, o Doppler, se verifica que realmente são só 2 vasos, confirmado a artéria, e confirma qual é a artéria que está ausente, se é direita ou se é esquerda, quando se menciona a parte da pelve fetal. Aqui a decisão com relação à presença ou não de alças e do topo da lesão de um defeito de fechamento, e, portanto, ele pode ter essa aplicabilidade, né? Se é um falocere que sai no topo da lesão e a gastrosquise que sai na lateral da lesão, aí a gastrosquise na lateral do cordão umbilical, geralmente à direita, né? E o quarto modelo é o modelo metabólico, esse utilizado para as alterações metabólicas, para a síndrome metabólica materna, especialmente o diabetes tipo 2 prévio ou diabetes gestacional. O mais importante, o diabetes gestacional, onde não existe lesão vascular placentária, o Doppler uterino é normal, a umbilical é normal, e o feto morre com 36, 37 semanas, feto macrossômico, né? Feto obeso, com síndrome metabólica materna, síndrome metabólica fetal. E aí, portanto, a perspectiva é que eu pudesse haver uma observação nesse sentido, né? Então, o Doppler do diabetes, sabendo que esse feto cresce acima do percentil 90, é o GIG, grande para a idade gestacional, que vem de uma mãe com diabetes, aí, portanto, há um descontrole metabólico. E é sabido, portanto, que o peso ao nascimento ele é marcador da sobrevida e da qualidade de vida futura. Indivíduos que nascem de baixo peso costumam se tornar obesos. Indivíduos que nascem de grande peso também serão obesos, caminham na mesma direção quando você tem baixo peso ou alto peso, o que altera a qualidade de vida do adulto. Veja que o abdômen desse feto é um abdômen muito largo, portanto existe um aumento da circunferência abdominal e um edema placentário próprio da mãe diabética e eventualmente polidrâmio. Então o uso da cardiotocografia para esses casos trabalha com sensibilidade baixa. O uso do perfil biofísico para esses casos trabalha com sensibilidade baixa. O uso do Doppler aí trabalha com sensibilidade baixa. Portanto, o Doppler metabólico ainda é um Doppler de grandes limitações. O cuidado que o marcador melhor para o diabetes gestacional ainda é a circunferência abdominal fetal. Quando ela se encontra aumentada, é o grupo de morte por pseudococose intersticial súbita com 36, 37 semanas. Já diziam os franceses na década de 40 que diabetes e gravidez, sendo ele gestacional, é melhor o parto com 36 semanas, antes que ele morra com 36,5, né? Então, hoje ainda, a definição do crescimento fetal é mais importante. No primeiro trimestre, a identificação do ducto venoso para decisão da possibilidade de aneuploidias, ou a identificação de fluxo do leito placentário em áreas degeneradas, caracteriza o risco de perda. Ou a frequência cardíaca fetal, também, quando taquicárdico, pode gerar dificuldades e risco de perda fetal. Então, o leito placentário degenerado com hiperfluxo no leito placentário, ou taquicardia fetal, na vida do primeiro trimestre, são marcadores de risco para perda, para abortamentos, né? E quando se leva isso para o ducto venoso, que ele é um shunt entre a veia umbilical, que cai na cava inferior e desemboca no ato direito, e o jato do desembocado aqui cai no ato esquerdo e gera circulação bem oxigenada para toda a parte esquerda do coração. E o ducto venoso, portanto, quando alterado no primeiro trimestre, que é quando ele tende a zero a contração atrial, a onda A, que é a onda sístole, diástole e contração atrial, e esse é o ducto venoso, sístole, diástole e contração atrial. Contração atrial larga caracteriza bom ducto venoso, boa motricidade cardíaca. Quando comprometido, motricidade comprometida, coração comprometido, marcador de aneuploidia positivo, com sensibilidade de 82%. E no terceiro trimestre, o mesmo ducto é utilizado para verificar naquele modelo obstrutivo a parte venosa final, portanto, de grande aplicabilidade. E aí está, junto com a nuca, né, nuca larga, ducto comprometido, aí você passa a sensibilidade de 82%, que vai a 90% de sensibilidade na detecção das condições da insuficiência cardíaca e, portanto, da correlação da insuficiência cardíaca precoce com aneuploidias. E ainda, também tradicional, que é o uso no primeiro trimestre do ducto venoso para definir alto e baixo risco, na composição essa da aneuploidias. No primeiro trimestre ainda, nas artérias uterinas, para definir risco de pré-eclâmpsia. Se encontra no primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, uma diástole muito baixa e uma resistência alta, com IP acima de 2,35, e hoje estou utilizando o IP 2,50. Então, no primeiro trimestre, 13 e 14 semanas,
junto com os marcadores do primeiro trimestre para aneuploidias. Deve-se fazer o Doppler das artérias uterinas, especialmente em mulheres que têm risco clínico para pré-eclâmpsia ou para restrição de crescimento. E se ele se encontra com IP acima de 2,50, é um marcador positivo, você está autorizado, o clínico, a fazer uso de medidas para proteger e postergar a pré-eclâmpsia. Entre elas, o uso da aspirina. Então, só se aplica nas condições do Doppler presente nesse processo. E na umbilical define também prognóstico. O Doppler umbilical do primeiro trimestre, quando você tem uma diástole reversa no Doppler umbilical, caracteriza má condição fetal. E aí, portanto, só vale no primeiro trimestre, quando o Doppler é da artéria umbilical, a diástole reversa define alto risco fetal, alta chance de perda fetal nesse marcador. Então, ele marca a sobrevida fetal da primeira metade, utilizando, portanto, a diástole reversa, e na artéria uterina marca o risco de pré-eclâmpsia e de restrição de crescimento fetal, baseado no IP da artéria uterina, que é hoje 2,50. Né? Há pouco tempo atrás, 2,35. Hoje, 2,50 define a gravidez de alto risco. Então, veja, com esses 4 modelos, obstrutivos, o mais usual por ser mais frequente, anêmico, o mais sensível, mas menos usual por ser menos frequente, o terceiro das anomalias, importante para definir e esclarecer o tipo de anomalia, e o quarto, metabólico, pouco importante. Né? Então, essas condições todas trazem ao clínico informações importantes da circulação placentária, do lado materno e do lado fetal. Voltando, então, a essa descrição de Baker, que é importante garantir a esse conceito a boa quantidade de vida e boa qualidade de vida. Né? Ele vai dizer que as condições de nascimento, especialmente oxigenação e nutrição, são fatores prognósticos mais importantes para a qualidade de vida do indivíduo do que os seus hábitos posteriores, do que tabagismo, obesidade. É importante cuidar disso na vida adulta, mas antes de chegar à vida adulta, tem que trazer à vida as condições melhores possíveis, especialmente com a formação cerebral de qualidade. Essa é a missão do obstetra, é a missão de quem mexe com tecnologia, para que tenhamos indivíduos assim. Né? Pode até vir de uma formação vegetal, mas tem que ter cérebro e tem que ter noção de vida, de comunidade, sociedade, e que os nossos muros sejam crescentes e que os nossos lulas sejam decrescentes. Muito obrigado.